nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carolina, de Ciências, da Escola José Augusto Ribeiro, e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o roteiro número 1 do terceiro bimestre, que vocês já receberam, estão com ele em mãos, para que vocês possam entender um pouquinho o roteiro e desenvolver as atividades, tá bom? Então vamos lá. O objetivo é interpretar o trabalho de pesquisa de Gregor Mendel e sua primeira lei. O objeto do conhecimento é vida e evolução, ideias evolucionistas. E aí sempre deixo um recadinho para vocês aí no roteiro, o que é importante lembrar? Que vocês assistam às aulas do Centro de Mídias. Elas vão dar um suporte para que vocês possam acompanhar os roteiros, tirar dúvidas. Deixei aí para vocês também uma videoaula que fala sobre a primeira lei de Mendel e cruzamentos genéticos. Também vou encaminhar essa videoaula lá no grupo da sala do WhatsApp. E quem tiver o livro didático em mãos, deixei também as páginas para que vocês possam estudar um pouquinho e ajudar vocês a desenvolver o roteiro, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho do roteiro anterior, né? Fazer uma devolutiva, uma breve devolutiva sobre uma atividade que eu pedi para vocês desenvolverem junto com a família de vocês, né? Uma vez que a gente está falando de genética. Vocês tinham aí no roteiro essa atividade. Então, eu pedi para que vocês observassem, né? Você, mais alguém da sua família. Vocês tinham que pôr numa tabela quem da família tinha o lóbulo da orelha solto ou aderente, né? O lóbulo da orelha é aqui onde a gente coloca o brinco, né? Então, vocês podem observar aí na imagem que ele é soltinho ou ele é mais reto, né? Grudadinho na orelha. Aí tem cor de cabelo, castanho ou loiro. A inserção em bico do cabelo é aqui na frente, né? Se faz um bico ou se é reto, se tem sardas ou não, se enrola a língua ou não enrola. E acho que tinha algumas outras características também lá na tabela, né, de vocês. Por que isso, né? Para que saber isso? Então, muitas das características que são transmitidas, elas são consideradas dominantes ou recessivas. Então, vamos lá. Quem respondeu, né? Quem tem a linha do cabelo aqui em bico, ela é uma característica dominante. Quando ela é reta, recessiva. Sardas é dominante, quem não tem sardas é recessivo. Aí vocês têm várias características, por exemplo, o cabelo escuro, ele é dominante, o cabelo loiro é recessivo, o olho claro, né, o azul é recessivo, o olho castanho, ele é dominante. Então, essas características vêm de quem? Vocês já viram que vem uma característica, vem um alelo do pai e um vem da mãe, né? Metade do material genético no momento da fecundação é do pai, metade é da mãe para formar você, né? Um ser único com suas próprias características. Então vamos lá, se a sua mãe tem olho azul, seu pai tem olho castanho, para quem que você puxou? Então você nasceu com olho castanho, você recebeu o alelo dominante do seu pai, né? E da sua mãe era recessivo. Então é aí que a gente consegue entender de onde que vêm as nossas características e quais as características que dominam, tá? E aí, para a gente lembrar alguns conceitos básicos, né? Quando eu falo de gene dominante ou gene recessivo, o que que é? Então, o gene dominante é aquele que sempre se expressa, independente da força gênica do seu alelo. Quando eu pedi para vocês criarem lá o peixe de vocês, vocês tinham os alelos, que a gente representa por letras, né?
Então, aqui nesse caso, eu tenho... Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Eu tenho um parzinho de cromossomo que ele é um alelo azão e o outro também é azão. Então, quando eu tenho esse par azão-azão, significa que a característica do pelo vai ser preto, tá? Se eu tenho um par azão-azinho, significa também que vai ser preto. Por quê? Porque eu tenho o alelo dominante, representado aí pela letra maiúscula, então a característica que vai dominar é o pelo preto. E aí, quando eu falo que o gen é recessivo, é aquele que só vai se expressar quando eu não tenho o alelo dominante. Então, se eu tenho azinho com azinho, eu vou expressar a característica recessiva, que no caso aqui do exemplo é o pelo branco, tá? Então, eu tenho azão-azão, azão-azinho, eu tenho o gen dominante aí, a característica vai ser pelo preto. Quando eu falo pelo preto, eu estou falando, relembrando, né, que é o fenótipo. Quando eu falo azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, eu estou falando do genótipo do indivíduo. É aquilo que a gente não vê e está lá no código genético, no DNA, tá? Vamos lá. Então, pensando nisso, nós temos também o conceito de homozigoto e heterozigoto, ou híbrido. O que é homozigoto? Então, é um indivíduo geneticamente puro para o caráter estudado, possui alelos iguais. Quando eu falo alelos, vocês lembrem das letrinhas, tá? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho azão, azão, alelos iguais. Azinho, azinho, alelos iguais. Então, eu tenho aí um par homozigoto. Agora, o heterozigoto, né? Hétero, já lembra o quê? Diferente, homo, igual. Então, o heterozigoto é o indivíduo geneticamente impuro para o caráter estudado, possui alelos diferentes. Então, sobrou o quê? Azão e azinho, não são alelos diferentes? Então, eu digo que é um par heterozigoto. Tudo bem? E aí, eu já comentei com vocês de genótipo e fenótipo, né? Então, o genótipo é aquele patrimônio genético do caráter em estudo e pode ser representado esquematicamente aí através de letras. Então, pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, qualquer letra que a gente pode representar. E aquilo que a gente não vê, eu falei para vocês que está lá no núcleo da célula, no material genético, tá? Vamos lá. Aí aqui tem uma charge para vocês, né? Senhor, descobriram o código do genoma humano. Malditos hackers, vou ter de mudar o password. Então, ela seria um código, né? O nosso código genético. E o fenótipo é a manifestação desse genótipo, né? Do caráter. E ele também vai sofrer uma alteração, né, do ambiente. Então, variação na cor do pelo da raposa do Ártico, por exemplo, tá? Quando eu falo a cor do cabelo, estou falando do fenótipo, a cor da pele, a cor do olho, tudo isso é fenótipo, tá? É aquilo que você consegue observar. E o genótipo são o código genético, aquilo que a gente não consegue ver. O fenótipo também independente do meio, né? Aquilo que se expressa no caso do nosso tipo sanguíneo, né? O tipo sanguíneo, ele também é considerado um fenótipo, né? Tipo O positivo,
A positivo, AB, tudo isso a gente diz que é fenótipo também. E a fenocópia é aquilo que é incompatível com o genótipo. Por exemplo, a gente viu lá atrás que o azão é o genótipo para a cor do pelo preto, ok? Mas se eu pintar esse pelo, né? Vou pintar de amarelo. Isso eu tenho uma fenocópia, né? Eu alterei o fenótipo, mas eu não altero o genótipo. Ele continua tendo o genótipo azão para a cor do pelo preto, mas eu só alterei através de uma tintura aí, tá? Mesma coisa quando vocês colocam aí uma lente de contato azul. O seu olho é azul? Não. A sua expressão gênica é para olho castanho. O seu fenótipo é olho castanho, mas você altera esse fenótipo se você colocar uma lente de contato, tá bom? Assim como pintar o cabelo, enfim. E aí, falando desse cara, Mendel, que está aí no roteiro de vocês, quem é ele, né? Então, ele é conhecido como pai da genética. Gregor Johann Mendel nasceu onde atualmente é a República Tcheca. Entrou para o mosteiro ainda jovem e lá aprendeu ciências agrárias e várias técnicas de polinização artificial, que permitia o cruzamento de várias espécies de plantas. Com seus experimentos, Mendel descobriu e respondeu a várias questões sobre hereditariedade. Então ele começou a pesquisar. E aí no roteiro de vocês, eu coloquei também um texto, né, para ajudar vocês a entenderem o que Mendel fez, como que ele trabalhou, o que que ele usou na pesquisa. Quem aí já leu, sabe me responder o que Mendel utilizou para pesquisar sobre hereditariedade? Então, esse é o cara aí, né, da foto, Mendel. Então, ele foi o primeiro pesquisador a explicar cientificamente a hereditariedade. O trabalho apresentado em 1865 passou despercebido da ciência do século XIX e Mendel utilizou aí conhecimentos matemáticos na interpretação de seus experimentos. Então vejam como a ciência ela é ligada, né, à matemática. Vamos ver aonde que Mendel usou matemática para interpretar aí os experimentos? Então vamos conhecer um pouquinho, né, qual espécie ele escolheu para estudar a hereditariedade, né, qual espécie vegetal. Como ele pode ter realizado as suas pesquisas, né, o que ele fez e como que ocorre a transmissão aí das características. O que ele usou então? Ervilhas, muito bem. Então, realmente o material escolhido por ele foi a ervilha de cheiro, né? A Pisum sativum é o nome científico dela. E os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie foram: primeiro, que ela é uma espécie de fácil cultivo, ela produz grande número de descendentes férteis, tem uma variedade de fácil identificação com características distintas, tem um ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em pouco tempo, então isso possibilitou com que ele fizesse a pesquisa, e a facilidade aí na polinização artificial das ervilhas. Então vamos entender um pouquinho o experimento dele. Então ele escolheu são plantas, né, as ervilhas puras, tá? De sementes puras. Então, por exemplo, como que ele fez isso? Plantas de sementes amarelas que somente originassem sementes amarelas.
e plantas de sementes verdes que originassem somente sementes verdes. Com isso, ele detectou que eram plantas de sementes puras, tá? E aí, ele cruzou a parte masculina da planta, de uma planta, com a parte feminina da outra planta. Então, a parte masculina aí da planta de semente amarela com a parte feminina da planta de semente verde. Aí, a primeira geração resultante desse cruzamento, ele chamou de geração parental ou P, tá? Então, se vocês olharem aqui no desenho, né, nós temos a geração P, que a gente chama aí de primeira geração, que são os pais, vamos dizer assim. Então, ele pegou aqui, ó, a semente pura verde com a semente pura amarela, tá? Pegou a parte masculina de uma planta com a parte feminina de outra e fez o cruzamento. E aí ele cruzou entre si, obtendo a geração F1, que é a primeira geração híbrida, com todos os descendentes de sementes amarelas. Então, olha só, ele cruzou a de semente verde com a semente amarela, ele teve todas vamos dizer assim, a geração, né, com semente amarela. Então, ele chamou de geração F1. Vamos imaginar aí, né, filhos F1. Só que ele percebeu que eles eram híbridos, né, ou heterozigotos. Lembra que eu falei para vocês? É quando os alelos são diferentes. Ó, veio um Vzão da mãe, um Vzinho do pai, um Vzão da mãe e um Vzinho do pai. Muito bem. E aí, Mendel chamou esses indivíduos de híbridos, porque descendiam de pais com características diferentes. Um era verde, o outro amarelo. Ele observou que sempre na geração F1, uma característica se sobressaía sobre a outra. Então, se vocês olharem na geração parental, que a gente tinha sementes verdes com sementes amarelas, e na geração F1, nós tivemos descendentes somente com sementes amarelas. Qual foi a característica que dominou? Muito bem, a cor amarela. Vamos continuar, não acaba aí. Então, após realizar aí a autofecundação de um desses indivíduos híbridos de semente amarela, então o que ele fez? Ele pegou esses descendentes híbridos e fez a autofecundação. Então, cruzou aí o descendente da geração F1, né, com ele mesmo. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E aí, ele obteve a geração F2. Sem eu falar nada, o que aconteceu na geração F2? Na imagem, vocês podem perceber que nós tivemos descendentes de sementes amarelas e descendente com semente verde. Então, olha só. Ele viu que 75% eram de sementes amarelas e 25% eram de sementes verdes. Então, ele fez aí a proporção, né, de 3 descendentes amarelos para um descendente verde, num total de 100%. Entenderam aí aonde entrou a matemática? Então, vendo isso, ele descobriu que algumas características são dominantes sobre as outras. Neste caso específico, a cor amarela é dominante, enquanto a cor verde é recessivo, tá? Em experimento com outras partes da planta, como a forma da semente, a cor da flor, o tamanho da planta, ele chegou à conclusão de que algumas características sempre sobressaem as outras, sempre nessa proporção de 3 para 1. Então, ele percebeu que existiam as características, né, dominantes, a que se sobressaíam,
e a que era menos expressiva, ele determinou aí como uma característica recessiva. Então, no caso aqui, né, qual que foi a característica que dominou nesse cruzamento lá da geração parental? Verde com amarelo. Então, a gente percebeu aí no experimento dele que o amarelo era uma característica dominante em relação ao verde recessivo, tá? E quando que a característica lá de cima do pai, que era verde, se expressou? Lá na geração F2, tá? Então, aí a gente pode perceber assim, por exemplo, seu pai e sua mãe têm olhos castanhos e você nasceu com olho azul. De onde veio esse olho azul? Então, pode ter vindo lá dos seus avós, né? Que a característica dele, né? Essa cor do olho ser recessivo foi para o seu pai, só que não se expressou nele, e quando ele mandou um gene na sua formação, ele mandou o gene da característica do olho azul, que era recessivo. Sua mãe também tinha esse gene recessivo e nasceu você de olho azul. Entendeu? Então, a partir desse experimento, Mendel chegou à conclusão que os filhos herdam características dos seus pais por meio dos genes, que eu acabei de falar para vocês. Quando da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, há a formação do zigoto, que carrega informações genéticas do pai e da mãe. Os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer a manifestação apenas da característica dominante. Então, você vai herdar metade do gene para determinada característica lá da sua mãe, metade do seu pai, e a característica que vai se manifestar em você vai ser a característica dominante. Então, olha só. Nesse exemplo, a gente tem o cruzamento de indivíduos puros na geração P, né? Que é a primeira geração, a geração parental. Então, nós temos aqui azão, azão com azinho, azinho. Observem aqui, eu já falei para vocês, esse par aqui de gene azão, azão é homozigoto ou heterozigoto? São alelos iguais, então a gente chama de homozigoto. E o azinho, azinho também é homozigoto. Então, observe que os gametas que cada indivíduo carrega são diferentes. Após o cruzamento desses indivíduos, teremos a geração F1, com os dois gametas, azão e azinho. Os indivíduos da geração F1 cruzaram, dando origem à geração F2. Então, aqui, ó, lá em cima eu tinha a geração P com azão, azão, azinho, azinho. Os gametas, eu tenho o azão e tenho o azinho. A geração F1, ela deu o quê? Azão, azinho. Veio um do pai e um da mãe. Juntou, deu azão, azinho. Aí os indivíduos da geração F1 cruzaram-se, dando origem à geração F2. E aí lá na geração F2 nós temos descendentes com características dominantes azão e descendentes com características recessivas azinho, na proporção 3:1, igual ao experimento da ervilha. Então, olha só. Então, ele cruzou, né? A geração F1 era azão, azinho com azão, azinho. No cruzamento, ele teve azão, 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 azinho, azão, azinho, ou seja, 3 dominantes, né? Porque tem o alelo maiúsculo, né? Que é dominante, e um azinho, azinho, 25% teve aí o gene
né, para característica recessiva, alelos recessivos aí, azinho, azinho, tá? Em relação à primeira lei de Mendel, então, cada característica é determinada por dois fatores, os quais se segregam e separam na formação dos gametas. Por que plantas que produzem ervilhas amarelas podem ter descendentes de cor verde? E aí? Então, qual que foi a importância de Mendel, né? Ele derrubou aí conceitos antigos sobre hereditariedade, ele introduziu a definição de fatores e criou a base da genética atual. Então, Mendel utilizou ervilhas de cheiro nos seus experimentos. Mais uma vez, para lembrá-los, por que ervilhas, né? De fácil cultivo, tem um ciclo reprodutivo curto, tem uma prole numerosa, né? Vários descendentes, hermafroditas e características contrastantes, né? Cor da semente pode ser amarelo ou verde, a textura dessa semente lisa ou rugosa, altura da planta alta ou baixa. Então, ele pôde fazer isso com várias características. O que eu mostrei para vocês foi em relação à cor da semente da ervilha, que pode ser amarela ou verde. Aí, a gente chama, né, de primeira lei de Mendel, ou lei da pureza dos gametas, que é, durante a formação dos gametas, os fatores segregam-se independentemente, indo um fator para cada gameta. Então, aqui nós temos os pares de fatores, né? O azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. Aqui, azão-azão, eu tenho o gameta, né? Separando em gametas, eu tenho um azão e outro azão. O azão-azinho, eu separo, fica um azão e um azinho. E o azinho-azinho, um para cada lado, né? Fica dois azinhos aí. E aqui, mais uma demonstração do experimento dele, né? Ao invés de usar as letrinhas, como que era. Então, a geração P, né? Geração parental, eu tinha sementes amarelas e sementes verdes puras. O cruzamento dessas sementes na F1, geração F1, obteve 100% de sementes amarelas. Aí eu não, né? Mendel, a autofecundação, né, da geração F1 cruzou com a geração F1 mesmo. E ele percebeu que na F2, 75% era amarelo e 25% verde, ou seja, a característica recessiva lá da geração parental se expressou lá na geração F2, tá? E aí eu coloquei para vocês no roteiro o quadro de Punnett, que é um quadro que utiliza para fazer esse cruzamento, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que é feito. Então, na vertical, coloquei os alelos da mãe, vamos dizer assim, né? Feminino aqui, que é o azão e o azão, ou seja, um par, né? Homozigoto. Vamos lá. Na vertical, os pares de alelos masculino do pai, um azão e um azinho. E aí, como que é feito esse cruzamento? Vamos ver o que vai dar na geração? Eu vou pegar azão do pai com azão da mãe, vai dar o quê? Então, vou tentar escrever aqui, tá? Vai ficar mais ou menos. Então, vai dar um azão com outro azão. Muito bem. De novo, o azão do pai com o azão da mãe vai dar o quê? Azão, azão.
Aí eu pego o azinho do pai com o azão da mãe, vai dar o quê? Sempre coloca a letra maiúscula, né, por convenção, primeiro. Então, vai dar azão com... Ai, meu Deus, vou fazer aqui um minúsculo. Com azinho. E, de novo, azinho com azão, vai dar o quê? Azão... Nossa. Com azinho. Tudo bem? Então, vamos recapitular. Então, a gente vai cruzar, né? Vertical com a horizontal e vai colocar no quadrinho o que dá. Sempre coloca a letra maiúscula primeiro, tá? Azão, 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 azinho, azão, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho. Posso colocar na vertical a mãe, na horizontal o pai? Pode, tanto faz. E aí você vai fazer esse cruzamento. Se eu perguntar para vocês, vamos dizer, vou falar aqui para vocês que o azão, né, dominante para cor do olho castanho e o azinho azul, tá? Olhando aqui para os descendentes, quem vai ter olho azul? Só vai expressar o recessivo se eu tivesse um parzinho azinho, azinho. Eu não tenho azinho, azinho nesse cruzamento. Então, eu tenho aqui 100%, né? Todos terão olho castanho. Porém, alguns descendentes irão carregar o quê? O gene, o alelo, né, para o olho azul. Olhando aqui nesse outro cruzamento, né? Agora com o quadro de Punnett para vocês entenderem aqui. Então, olha só. Semente amarela, vezão, vezão. Semente verde, vezinho, vezinho. Cruzamento 1 deu o quê? 100% amarelo, porém heterozigoto, ó, vezão com vezinho. Primeiro cruzamento aqui, ó, o que ele fez? Colocou na vertical, vezinho, vezinho e na horizontal, vezão, vezão. Fazendo o cruzamento, ó, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Vezinho, vezão, vezão, vezinho. Sempre colocando a letra maiúscula primeiro, tá? Então, ele viu aqui, ó, como a gente fez anteriormente, 100% dos descendentes tem a cor amarela. No caso lá do quadro que a gente fez, 100% terão olhos castanhos. E aí ele fez novamente o cruzamento com a geração F1, fez a autofecundação, pegou lá vezão, vezinho com vezão, vezinho. E aqui nós temos vezão, vezinho, né? Vamos falar que é o pai, e nessa linha vertical a mãe, vezão, vezinho. Vamos fazer o cruzamento. Vezão com vezão, vezão, vezão. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezinho com vezão, vezão, vezinho. E vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Ufa! Se a gente for ver aqui, ó. Aqui eu tenho 25% vezão, vezão. 25% vezão, vezinho, mais 25 vezão, vezinho. Ou seja, eu tenho 50% o quê? Vezão, vezinho, 25% vezão, vezão, né? Se eu contar aqui, cada quadrante vale 25 para dar o 100%. E 25% vezinho, vezinho. Mas esses três aqui, esse com esse mais esse, vai expressar uma característica, né, que é a cor amarela. Então, eu vou somar 25 mais 25 mais 25, eu vou ter o quê? 75% da característica amarela. Ou então, de 4, né, quadrantes, eu tenho aqui, ó, 3/4
amarelo. E 1/4 aqui, eu tenho 25%, transformando isso, né, em porcentagem, para a característica verde. Ou eu posso dizer dessa maneira, né, que na geração F2, eu tenho 1/2/1. O que isso significa? Eu tenho o 1, que seria homozigoto, né, dominante. Eu tenho 2 heterozigotos e eu tenho um homozigoto recessivo. Então, é isso que expressei aqui. E se eu for falar em relação ao fenótipo, aqui, 1/2/1, eu me referi ao genótipo, né? Porque eu tenho um par homozigoto dominante vezão-vezão. 2 pares heterozigoto, que seria o quê? Vezão-vezinho. E um par homozigoto recessivo, que seria o quê? Vezinho-vezinho. Agora, se eu for falar em relação ao fenótipo, né? RF, relação ao fenótipo, e RG, relação ao genótipo. Ao fenótipo, eu vou dizer que eu tenho 3/1. Por quê? Eu tenho 3 descendentes serão o quê? Amarelo. E um descendente será o quê? Verde. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a primeira lei de Mendel, que vocês tenham entendido como fazer o quadro de Punnett. Vocês têm aí como fala? No roteiro de vocês, né? O quadrinho tem um exemplo, tentem fazer o quadro, fazer o cruzamento, façam os exercícios e se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo para eu ajudar vocês a desenvolver o roteiro, tá? Não deixem o roteiro em branco, não fiquem com dúvida, podem me procurar, me chamem no WhatsApp, explico novamente. Assistam o vídeo quantas vezes quiserem para poder entender a matéria, mas não fiquem com dúvidas, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e bons estudos para vocês. Um beijo e até o próximo roteiro. Tchau, tchau!